Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quero saudar o Padre Kleber, nosso Ministério de Música de Pirituba, Belém, não é isso? Os dois, muito bem. Os coroinhas, os ministros, as pedras vivas da igreja que são vocês, mas também alguns grupos de oração que já devem ir assumindo também. Tem um pessoal ali de Solânia, não? Ali, não é? Tem mais alguém que veio de fora, que estava por aí, em alguma cidade? Vai chegando, né? Que maravilha, estamos aqui então. A Santa Missa, ela é este encontro pessoal com o Senhor. Vamos em forma de oração, suave. Feche os olhos um minutinho. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Bem suave, vá rezando. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Cante rezando. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu. Só em Ti. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Com fé e força, cante rezando. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vocês, com força e fé. E o meu coração anseia pela chuva, vem me saciar. O seu lugar, o meu lugar, é na barca da igreja. Domingo, Jesus entregou as chaves, o poder das chaves a Pedro.
E hoje eu gostaria de falar, não que somos os singulares e verdadeiros. Não vamos falar mal de outras religiões. No fundo, todos são responsáveis pela paz. Mas eu gostaria de lembrar, católico, católica, o tesouro que é ser da Igreja do Senhor. A identidade que devemos redescobrir, os tesouros que Deus deixou nesta igreja. Para que no mar revolto a nossa barca não afunde. Para que a gente possa ter o alimento. E já começo dizendo que o alimento verdadeiro que a gente vai se alimentando para não desfalecer nas exigências da nossa vida pessoal, comunitária, o próprio corpo de Cristo. O céu sobre a terra. Católico ou católica, você tem participado da missa. Jesus te espera. É ali que eu vou pedir a sabedoria, o discernimento, a força para a minha vocação de família, vocação de grupo. É o primeiro dos tesouros. E antes de falar do outro tesouro, que são todos os sacramentos, o evangelho de hoje, Jesus está batendo de frente com os mestres da lei e também os fariseus. Porque eles receberam todos os tesouros de Deus, para que cuidassem de si mesmo e dos outros. Mas os mestres da lei e os fariseus colocaram fardos nos outros. E eles não se esforçaram para cumprir. E hoje Jesus está dizendo assim, de frente para eles, sem cerimônia nenhuma: hipócritas. Vocês receberam de Deus os mandamentos dados a Moisés. E aí os judeus, o Antigo Testamento, colocaram peso demais na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus. Mas vamos agora para nós, no dia de hoje, na época de hoje, na nossa história do nosso hoje. O que estamos fazendo com os tesouros de Deus que Ele nos concedeu? Católico, católica. E aqui veja, Jesus bate de frente, dizendo a eles, os fariseus, os mestres da lei: vocês cuidam de tudo, todos os detalhes externos, mas dentro precisa de uma limpeza. Vocês jogam fora a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E nós hoje, como igreja? Mas não é noite de meter medo em vocês. É noite de dizer assim: como é grande a graça que eu tenho à minha disposição, que Deus coloca. E aí Jesus diz: vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de sujeira. Cá para nós, se a gente pegar um copo sujo, com qualquer coisa, pode ser um pinguinho, colocar água e beber, vai fazer mal. E como faz? E é coisa de 2 minutos, 1 minuto, a gente passa mal, porque havia sujeira. E agora uma palavra para mim e para vocês como batizados e batizadas. Todos nós somos, dentro desta palavra que eu vou partilhar, estamos aproveitando os tesouros do sacramento que nos limpa. E aqui não cabe moralismo. Falar, ficar para lá e para cá pulando, falando de pecado. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e diz a você aonde você precisa limpar o copo do seu coração. O Espírito Santo que está em cada um de vocês, que está participando também através da Pascom. O tesouro que Deus nos deixa para que quando a gente caia, quando a gente se ache indigno, a misericórdia de Deus nos alcança, nos refaz, nos reconstrói. Católico, católica, redescubra sua fé. Fique feliz. É muito bonito saber que o amor de Deus nos acompanha o tempo todo, nos limites, mas também nas virtudes. Haverão dias que os limites serão mais preponderantes. Em outra época e dias serão as virtudes. A gente até se admira, mas eu estou tão bonzinho hoje. Hoje eu estou um anjinho, mas tem cada dia. Mas o fato é que nós somos todos eleitos. Cantamos no início: ó Pai, somos nós o povo eleito. Católico, católica, Eucaristia, a Santa Confissão que nos restaura. Para quando a gente tenha necessidade, vamos em frente no caminho. Eu dizia lá em Dona Inês, esse final de semana, um exemplo que me tocou bastante. Coisas do dia a dia. E que, como Jesus fazia, tirava do dia a dia e mostrava. Então eu ia ali na reta, antes de chegar, aliás aqui, antes de chegar em Belém tem uma reta. E tem esse pessoal que anda de bike, de bicicleta, não é? De 4h30, quase 5 horas da tarde. E vinha 2 rapazes e uma moça. Com todo respeito às mulheres, porque as mulheres são a base da igreja, a base da família, e são mesmo. Mas as mulheres, quando vão pilotar alguma coisa, elas são meio cangueiras, né? A moto. E eu notei que aquela menina estava já cansada, não é? E aí ela foi escorar o pé, caiu no meio da pista, na bicicleta. E aí eu parei o carro, liguei o alerta. Os 2 rapazes que vinham atrás, foi o que fizeram. Imediatamente pararam a bicicleta, foram olhar ela e ajudaram a levantar. E vamos embora, porque o caminho é para frente. É isso que Deus faz conosco. Saia daqui amado, amada. Você é eleito de Deus, batizado, batizada. Nós somos um pensamento de amor constante de Deus. E é interessante que eles não levantaram ela de uma vez, porque tem essa história para ver se quebrou alguma coisa, para não puxar de uma vez, né? Então eles souberam levantar ela, com todo o cuidado do mundo. Ela se limpando, e eu parado para os carros passar de lado. Mas Deus foi me falando aí o que é que eu faço contigo e com todo aquele que não se afasta do meu amor e da minha misericórdia. Católico, católica, não se afaste deste amor. Seja o que for, então, o hoje da tua vida, Deus sabe. Isso nós temos como tesouro na nossa igreja. A Santa Eucaristia é o alimento, é o céu dentro de nós. Depois essa restauração, para limpar o nosso interior, para que a gente possa, a água do Espírito Santo a gente possa dar aos outros, para que também não faça mal. No hoje da sua vida, no passo que você pode dar hoje, persevere, continue. Estamos no cerco de Jericó, que graça de Deus. Paróquia aqui de Belém. Lá no capítulo 6 de Josué, eles não usam armas. Deus só dá ordens e eles obedecem.
Às vezes a gente lê e nem percebe, mas a maior arma do cerco de Jericó lá de Josué é a obediência. Porque Deus manda eles fazerem as coisas, os rituais, e eles fazem. Não são as armas. São os rituais, cantando em torno da muralha. E aí a muralha vai cair, mas depois que de cada ordem eles obedecem. Aqui entra outro aspecto. Da nossa igreja, das chaves de Pedro. Se sentir pertença deste grande projeto de amor que é a sua igreja. Não fale mal da sua igreja. Ela é sua mãe. Você fala mal da sua mãe? Eu acho que não. Ela cuida de você. Aqui tem mães e avós. Eu falei um pouquinho das mulheres, agora eu vou falar dos homens, né? Com todo respeito aos homens. Mas quando uma criança dessa cai, ela chama por quem? Pela mãe. É incrível. Porque ela está perto. A igreja é sua mãe. Nós é que às vezes nos afastamos. Não tenha medo. Porque aí, veja, eu não tomei a atitude dos fariseus de dizer que somos a igreja verdadeira e os outros não são. Aí eu estou sendo hipócrita. Porque o verdadeiro amor também não se preocupa em dizer isso. A própria vida que vamos vivendo vai mostrando para os outros, às vezes sem uma palavra, a maneira de você ser pai, ser mãe, mesmo com os limites. A maneira de você fazer sua missão, mesmo com os limites. A maneira de exercermos a fidelidade. Portanto, aproveite. Saia daqui sabendo que o Senhor tem um amor imenso por você. Restaure isso. Restaure isso no seu coração hoje. A gente cantou no refrão que construiremos a casa em Jesus. Eis o cerco de Jericó. É para isso que aqui estamos. Reconstruir, lavar o nosso interior. Meu irmão, minha irmã, católico ou católica, você tem bebido da água pura dos sacramentos? Não é moralismo para falar de confissão. Não. É para dizer assim, você tem, traduzindo a frase, você tem aproveitado o amor misericordioso de Deus por você? Aproveite. E quem participa sempre da missa, está sempre na fila da comunhão, está sempre se confessando quando precisa, não é porque é mais santo do que os outros, é porque precisa. E nem se acha mais santo do que os outros, porque não é. Você se esforça mais, é diferente. É bem diferente. Você busca mais. Para Deus não existe ninguém mais importante ou menos importante. A questão é, quem busca mais o Senhor, encontrará mais. Porque Ele vai abrir a porta. Portanto, você que está em casa também, domingo o Senhor disse, tu és Pedro, Quefas, pedra, rocha. A leitura da oração inicial da missa diz assim, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis. Dos vossos fiéis no único desejo. Que único desejo é esse? A igreja militante será a igreja triunfante já. Ainda não, mas já ao mesmo tempo já. O único desejo que é o céu. E se prepara aqui. E quem nos ajuda nesse desejo, nesta caminhada? Os tesouros dos sacramentos. E depois diz assim, concedei ao vosso povo amar o que ordenais. E o que Deus ordena? Amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não conseguiremos sem os tesouros da igreja.
E depois diz assim: amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Porque o que Deus promete, Ele concede. E depois diz uma parte importante: para que na instabilidade deste mundo, na instabilidade. E domingo o Senhor disse: tu és Pedro. E Pedro, Kefas, na língua original é rocha, é pedra. E a pedra é estável, não é instável. Rocha é rocha, sustenta. Então nós temos a rocha da igreja, a rocha dos sacramentos, a rocha de Maria Santíssima, que nos coloca no seu manto e não deixa de fora nenhum dos seus filhos e filhas, inclusive aqueles que mais precisam. É aquela pessoa que ela mais ama. A instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Portanto, coragem, meu irmão, minha irmã, na sua missão que você tem hoje, na provação que você vive hoje. Busque os sacramentos do Senhor. Isso dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. 4:30 da manhã o pessoal está se levantando para ir para a academia. Vá mesmo. E é para ir, eu tenho até que ir também, que agora não tem mais escolha não. A médica mandou. Questão muscular, idade. Veja, dá trabalho. Chega em casa, vai fazer café, aí tem um menino para levar para o colégio, mas você arrumou tempo. E dá trabalho. Mas para meu marido dá trabalho. E você queria o quê? Fosse um boneco, e não falasse, e não desse opinião. Mas minha esposa dá um trabalho, e você queria que fosse o quê? Uma manequim, dessas de loja, que não faz mal a ninguém? Não é. Mas é aí que vem a santificação. E é nesse mar revolto que temos a barca da igreja, como todos estamos aqui dentro da barca. Aqui. Não pule da barca. O mar é bravo. Se pular, afunda. E as portas do inferno jamais irão contra este projeto de salvação que é a igreja. Não tenham medo não. Não se afastem, porque a igreja não é simplesmente uma obra humana. Jesus diz a Pedro: feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Domingo ele disse: e por isso tu és Pedro, Kefas, pedra, rocha, estabilidade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Gente, que mistério. E não podemos explicar isso. O poder que o Senhor deu a Leão XIV, ao nosso bispo Dom Edilson, aos sacerdotes, de ligar, através da misericórdia, a nossa alma ao amor divino. Aproveite essa misericórdia. Tem muita gente que não procura o sacramento da confissão porque tem vergonha de quê? O grande milagre não é o que você vai dizer. Tem que dizer, tem que enumerar os pecados, sim. Mas o grande milagre é você já ir, se levantar e querer. Isso já é cura, salvação e libertação. O que vai acontecer ali, o padre já sabe. Aproveite. Muitas das nossas tristezas é porque falta essa aproximação dos sacramentos do Senhor. Estamos no Cerco de Jericó. Que beleza. Parabéns, Belém. Os grupos de oração que vão vir, parabéns. Ficamos felizes. E depois do Cerco de Jericó, é você. A graça de Deus, ela é especial só nessa semana? Não. Mas não é mesmo, é perene. É onipotente, é onisciente.
Aproveite. Como é bom saber que o Senhor está constante. E o cerco é o que diz o refrão. O nosso coração deseja encontrar o Senhor nesses dias, sim. Talvez é encontrá-lo, reforçar a minha fé, todas as quintas aqui, em toda Santa Missa, semanal, nas capelas. Jesus está ali, humilde, esperando, escondido no pão e no vinho, esperando ali o céu tocando o altar, esperando para ser teu alimento. Você da zona rural, também das capelas, das igrejas paroquiais, que são as capelas. Como é bonito, a gente vai celebrar nas capelas. Pode estar chovendo, o que for, porque só tem uma missa mensal, às vezes. E aquilo é precioso demais para aquela comunidade. E às vezes chega lá alguém cadeirante, paga um carro para ir levar e vai. Tem uma mãe que chega com 3 bebês, um no carro e 2 no braço. Aliás, 2, um no braço. É um no braço, o maiorzinho em pé e outro no carrinho. Ela vai, porque ela vai pedir força a Jesus para a missão dela. Aproveite, católico, católica. Não vamos falar mal de ninguém. O inimigo quer isso. O que eu quero dizer é que quando você entra na fila de qualquer instituição, ou vai entrar no órgão oficial, que alguém diz assim, mostre sua identidade. Você mostra. Se a carteira não for sua, é falsidade ideológica. Tiver outra foto, outro nome. Temos uma identidade católica. E não é a identidade de sair mostrando a todo mundo, esfregando não na cara dos outros. É o modo de viver, de confiar na misericórdia divina, de buscar a graça de Deus nos sacramentos, no grupo de oração, na dinâmica da renovação carismática, mas também da sua pastoral, do seu grupo, do seu movimento, com tudo que tem ali de processo, fácil e difícil, doloroso e prazeroso. Bem-vindo à vida. E nós temos tudo para ir em frente. Os sacramentos. Como somos felizes. Católicos. Você sabe que católicos significa universal. Mas não é aquela igreja universal, não. É católicos significa universal. A salvação é para o universo todo. A partir de hoje, ontem eu estava assistindo um pouquinho, peguei o finalzinho, e vi quando o padre Kleber disse, estou atendendo confissões. E aqui essa pregação não é para quando terminar, aí 200 pessoas vai procurar se confessar tudo de uma vez. Vum! Não, é daqui para frente, com calma, com leveza, com confiança. Os sacramentos são fixos. Mas aproveite, porque senão fica naqueles retiros de carnaval, né? Tem uma pregação, aí quando termina o retiro, só tem um padre confessando. Aí chega 500 jovens, tu querem se confessar de uma vez. É bom, mas como se só tivesse aquele dia, e depois não tivesse mais confissão no mundo. E tem, sempre terá. Aproveitem, meus irmãos e irmãs. Por aqui paro, para que o Senhor nunca diga a cada um de nós, hipócritas. Esperamos que o Senhor faça de nós, aqui neste cerco, não só como renovação carismática, mas como igreja paroquial e diocesana. E aqui mando um abraço para o nosso bispo Dom Edilson, o nosso pastor diocesano, que está entre nós, para nos ajudar
na barca da diocese, a unidade com Ele, enviado pelo Senhor, que só quer o nosso bem e já está fazendo. Aproveite este cerco para redescobrir a sua identidade, a sua. Vamos cantar só o refrãozinho. Coloca a mão no coração para terminar este momento. Agora sim, pessoal. Somente em ti construirei a minha casa. Vá cantando e rezando. Fecha os olhos. Somente em ti colocarei minha esperança. Em Jesus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Cante forte, reze. Só em ti minha alma achou descanso. Na igreja ou nos sacramentos. Só em ti eu pude respirar. Na Santa Eucaristia, na missa. Só em ti no irmão. minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Com toda a força do teu coração, canta. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só as vozes, só vocês, o meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Na sua igreja, aonde você batizou, católica, apostólica, romana, dada pelo Senhor, é o teu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, meus irmãos e irmãs, continuemos este momento de oração. Você que está em casa nos acompanhando, vamos fazer as nossas preces, rezando, pedindo a Deus as suas graças. A cada prece respondamos: cura-nos, Senhor, e seremos curados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Nesse encontro pessoal com o Senhor, eu convido você agora a baixar um pouco a sua cabeça. Se você preferir, feche um pouco os teus olhos. Nessa primeira prece, nós pedimos pela nossa igreja. Senhor Jesus, nesse cerco de Jericó, colocamos a tua igreja diante de ti. Este tesouro que deixastes para nós. Te pedimos visita nosso Papa, nosso Bispo, todos os sacerdotes, os consagrados e todo o teu povo. Em especial pedimos por toda a nossa paróquia, por cada grupo pastoral, por nosso pároco, Padre Kleber. Pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a graça da unidade, da fé expectante e da alegria na missão. Por nossa igreja, rezemos juntos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Rezemos pela nossa família. Eu convido você agora a colocar diante do altar do Senhor a tua casa, a tua família.
a nossa família. Meu irmão, minha irmã, peça agora por aqueles que você deixou em casa. Peçamos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges.